Lá mais uma vez. Boa noite, Cleusa. Ana. Oi, Rita, boa noite. O convite não está chegando para o Fernando, não sei o que está acontecendo. Ah, agora foi. Oi. Ei, deu Ó, certo, Eduardo? enfim. Ah, que bom. Boa noite, Eu- Fernando. Boa noite, obrigado pelo convite. Tudo jóia? Boa noite, pessoal. Tô aguardando a galera entrar aí. Boa noite, pessoal. Tentei conectar pelo computador, mas precisa de uma extensão específica, então vai pelo Android mesmo, que é mais fácil. Pois é, aí no Android já resolve o nosso problema, Uhum. né? Peraí que eu vou entrar de novo aqui no computador que eu já vejo também os diálogos. Uhum. Maravilha. Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui nossa live de hoje do Contemporarte. Vou fazer uma pequena introdução aqui. E a gente vai ter um pequeno bate-papo com um convidado especialíssimo nessa noite de hoje. Então, boa noite a todos, todas. Eu sou Eduardo, sou professor de clarinete da UFMT, né, Departamento de Artes. E é um prazer recebê-los aqui essa noite, né, para mais essa live do nosso grupo de pesquisa Contemporarte, né, que é um grupo do Departamento de Artes da UFMT. Ele tem como líder a nossa professora Rita de Cássia e vice-líder a professora Maristela Carneiro. Nessas lives do Contemporarte acontecem a cada 15 dias, né, quinzenalmente, aqui pelo canal do Instagram, e sempre conto com a presença de um professor pesquisador da instituição, né, residente na instituição, e um professor convidado, né, e especial em cada noite. E o nosso convidado dessa noite, tive o prazer de convidá-lo e ele aceitou participar dessa loucura de hoje, é o professor Fernando Vago Santana. Ele é professor de piano hoje da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele falará um pouco da carreira dele, né, dos seus trabalhos tanto como professor, quanto como performer, né, pianista, e também como pesquisador, sua atuação aí na área da pesquisa. Eu vou começar falando um pouquinho aqui, Fernando, antes de abrir a palavra para você, apresentando o seu currículo, né? Espero que o pessoal tenha paciência de escutar. Então, professor Fernando Vago, ele é bacharel em piano pela FAMES, Faculdade de Música do Espírito Santo, e em Direito pela UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Mestre em piano pela University of Kentucky, Estados Unidos, e doutor em música pela Unirio. Licenciado também em música pela Claretiano. Foi vencedor de importantes concursos como Edna Habit, em 2010, Souza Lima, em 2011, Arnaldo Estrela, em 2014, e premiado na Young Artists Competition of MTNA, nos Estados Unidos, em Lexington, Kentucky, e Greensboro, Carolina do Norte, Estados Unidos, entre 2013 e 2014. Laureado com Nathaniel Pett Awards por realização excepcional em performance pianística. Foi assistente da pianista Irina Voro, em Kentucky, também. Em 2015, gravou o programa Partituras da TV Brasil.
Foi pianista acompanhador na FAMES entre 2014 e 2017, e também lecionou disciplinas como História da Música, Análise Musical, e participou do projeto de excelência pianística da FAMES, né? E desde 2017 é professor da UFJF. Foi orientado por Judson Thompson, Marta Dourado, Lia Leal, Ernesto Santos Silva Filho, Irina Voro, Luiz Senise, Luiz Moura Castro e Miguel Proença. Essa é uma pequena parte aí da história do Fernando, né, nosso convidado de hoje. E seja bem-vindo, Fernando. Abra você a palavra aí. Obrigado, Eduardo. Obrigado pelas boas-vindas. Queria aproveitar e dar uma boa noite para todo mundo. Estou vendo ali algumas pessoas conhecidas, Samanta, vi que a Cindy está aí, alguns alunos da UFJF. Obrigado a todo mundo pela presença. Raquel também? Raquel também, acabei de ver aqui. Queria também agradecer a todo o pessoal do UFMT pela receptividade, por esse convite, por esse espaço para a gente conversar. Para mim é uma alegria, não poderia ser melhor do que conversar com o Eduardo, que além de ter sido um colega de trabalho por tanto tempo na FAMES, é também um amigo pessoal, a gente tem uma relação bastante boa. Inclusive, faltou você colocar aí na leitura do currículo que nós tocamos juntos algumas vezes. Estamos precisando tocar de novo, já tem um tempo, né? Sinto falta da boa oportunidade de fazer música com o Eduardo. Teve com a gente no nosso último festival presencial, lá em Juiz de Fora, né? Ano passado. Esse ano foi um pouco diferente. Bem, estou aqui à disposição, espero poder contribuir de alguma forma, compartilhando as experiências aí da minha caminhada. Certamente contribuirá bastante, né, para ilustrar muita coisa da nossa carreira, né, nossa carreira de músico, professor, instrumentista, pesquisador, né, cada dia a gente agrega mais alguma coisa para fazer, né, na nossa área, e sempre se redescobrindo, né, sempre descobrindo coisas novas, descobrindo que a gente é capaz de fazer outras coisas que a gente, no início, lá nem pensava, né. Então, eu gostaria de começar falando um pouquinho da sua vida, né, sua carreira lá no início. Você é aqui do Espírito Santo, né, você é do interior do Espírito Santo. Gostaria que você contasse um pouco de como foi esse início, né, na sua carreira, como você descobriu o piano e como você entrou para a graduação na FAMES, né, como foi esse trajeto. Bem, a primeira parte da minha formação musical eu coloco dos meus 9 aos 14 anos, até os 15 anos. Eu nasci no norte do Espírito Santo, numa cidade pequena chamada Montanha. Eu bem cedo mudei para Boa Esperança, depois São Mateus, que é a cidade onde eu cresci, é uma cidade ao norte do estado, quase chegando na Bahia, cidade litorânea, e até com bastante cultura musical, uma cultura mais popular, né, uma cidade que tem, por exemplo, uma lira, uma banda de sopros com mais de 100 anos de duração, então uma cidade que tem sim alguma tradição musical. Eu comecei a estudar piano aos 9 anos de idade, antes, aos 8, eu tinha começado a cantar no coral da minha escola. E a regente percebeu alguma musicalidade e aí me encaminhou para um professor de piano, o professor Judson Thompson, que é um excelente regente de coros e que trabalha na Segunda Igreja Batista em São Mateus, que foi onde eu comecei os meus estudos e permaneci até os 14 anos de idade. E essa fase ela é muito importante porque o Judson foi um professor à moda antiga para mim. E como nós tínhamos aqueles preceptores de antigamente, ele foi um professor de vida para mim. Claro, juntamente com meus pais, mas participou muito da minha formação como indivíduo mesmo. E na música, além de me ensinar piano, me ensinou muito teoria musical, solfejo. Então essa base, que acho que foi até bastante bem feita, eu devo muito a ele, esse trabalho inicial. E por ser regente de coros, ele me colocava muito cedo para acompanhar os corais na igreja. Então eu adquiri muito essa experiência de ter que lidar com bastante repertório, com pouco tempo de preparação, ter que ler coisas à primeira vista, tocar por cifras, fazer arranjos, que são coisas que às vezes não são tão presentes na formação do pianista erudito, digamos assim. Então acho que essa primeira formação foi bem importante. Quando eu fiz 15 anos, eu mudei para Vitória, isso coincidiu com a minha ida para o ensino médio, né? Na época eu fiz 2 provas. Fiz prova para, então, escola técnica, que era o Centro Federal de Educação Tecnológica, o Cefet, hoje é IFES, né? E fiz também a prova para o CFM, Curso de Formação Musical da FAMES, que você conhece tão bem, porque foi professor de clarinete nele, né? Então eu vim para Vitória para fazer esses 2 cursos. O CFM ele é um curso de extensão, ele é de formação pré-universitária,
Então ele prepara as pessoas em teoria musical, disciplinas teóricas e no instrumento ou canto, até que a pessoa esteja apta a fazer o bacharelado ou licenciatura em música. Então eu também devo muito à FAMES na minha formação, nessa parte pré-universitária. Foi bem importante, tive bons professores, tive uma boa formação em teoria também. Essa formação antes da universidade foi bem importante e foi feita em Vitória, na FAMES. Ah, legal. E essa questão de sair do interior, né, é uma coisa bem comum para a gente da área da música. Eu também sou do interior de Minas, e ter essa coragem, essa iniciativa de sair do nosso lar para ir tentar alguma coisa na carreira, da música é uma decisão bem difícil, né? E muitos acabam desistindo nesse trajeto. Mas você é um exemplo disso, né? De persistência e ir atrás de uma coisa que você gosta, ir atrás dos seus sonhos e conseguir fazer, conseguir se, né, se manter através desse trabalho, né? E aí você entrou na FAMES cedo, então, de certa forma. Foi. Eu tinha 15 anos de idade, permaneci lá até em torno de 22, 21 para 22, quando eu estava terminando o bacharelado. Isso, de fazer o seu CFM, né, o curso de formação, e fazer o bacharelado em piano. Isso, exatamente. Maravilha. E de lá da FAMES você partiu, né? Partiu para os Estados Unidos. Como foi esse processo, né? Como que você se despertou para essa possibilidade de estudar fora e como você conseguiu esse acesso? Bem, acredito que quase todo aluno de música brasileiro tenha esse sonho de fazer pelo menos parte da formação no exterior, seja nos Estados Unidos ou na Europa, né? E eu sempre tive essa vontade, mas até então não tinha tido uma oportunidade muito concreta. Eu sempre toquei piano desde os 9 anos de idade, eu fazia o ensino médio e eu pensava, eu vou fazer o bacharelado em piano, mas eu vou fazer uma outra faculdade. E foi por isso que eu fiz a faculdade de Direito na UFES. Eu acabei fazendo vestibular, passei, fui fazer o curso e fui levando os dois cursos em paralelo. Quando eu estava no 4º período da faculdade de Direito, era o 3º do bacharelado em piano, a nossa colega, a professora Paula Gallman, que você conhece muito bem, sim, ela estava retornando dos Estados Unidos, ela estava fazendo doutorado na Universidade do Kentucky, e ela era orientada por uma pianista russa, muito boa, muito competente, chamada Irina Voro. E a Paula sempre foi muito proativa nessa questão de organizar festivais e masterclasses aqui em Vitória. Ela trouxe a professora dela para fazer uma semana de masterclasses conosco. Veio a professora dela, 2 alunas de doutorado, e mais alguns alunos das alunas. Então eles vieram numa pequena comitiva. E foi nessa ocasião que eu conheci a minha futura orientadora. E eu toquei para ela a primeira vez. Na Masterclass eu fui o 2º aluno a tocar. A primeira foi minha colega Rayane Servari, tocou a primeira arabesque de Debussy. Logo em seguida me chamaram e eu toquei a partita número 5 de Bach. E aí a professora Irina, ela ficou surpresa, positivamente surpresa, porque eu sabia falar inglês na época. Então essa talvez seja uma primeira dica, uma primeira sugestão de vida que eu posso deixar para os alunos, especialmente de graduação. Aprenda e aprenda muito bem o idioma estrangeiro do país que você gostaria de estudar, porque abre portas. O idioma é realmente uma barreira que às vezes atrapalha. Tem gente que é muito competente, tem uma excelente formação musical, mas esbarra na questão do idioma. E aí ela percebeu que eu falava inglês num bom nível, conseguia me comunicar bem com ela. Eu não precisei da tradutora na aula, eu conseguia me comunicar diretamente com a professora. A gente foi conversando nessa semana e ela falou, acho que você deveria tentar a prova e tentar uma bolsa lá na universidade que eu trabalho. Então a gente ficou se correspondendo durante a minha graduação. Ela ainda retornou no ano seguinte, eu tive mais uma semana de aulas com ela. E aí no final do curso eu fiz as provas, graças a Deus fui aprovado e consegui uma bolsa. É importante falar também porque o mestrado nos Estados Unidos é caro, bastante caro. As universidades americanas, mesmo as que são chamadas universidades públicas, elas são privadas para o nosso conceito. Então elas são caras, elas têm um custo anual bastante elevado. Mas quando você consegue uma bolsa, você não paga por esse curso e dependendo da oferta que a universidade te faz, você ainda recebe um dinheiro para você prestar um serviço para eles. Eu, no caso, fui pianista acompanhador da universidade durante o mestrado. Então, trabalhei bastante com os instrumentistas enquanto fazia o mestrado ao mesmo tempo. Ah, sim. E é importante também lembrar que esse mestrado nos Estados Unidos, ele é um mestrado profissional, né?
ele é o mestrado voltado para a prática do instrumento. Então você não tem ali como produto, não obrigatoriamente, né, que produzir uma dissertação, né, um trabalho escrito. E como é que foi essa situação lá? Isso é interessante comentar. A pós-graduação em música nos Estados Unidos, ela tem algumas vertentes um pouco diferentes das nossas, embora acho que a gente caminhe um pouco numa direção parecida. Lá você pode fazer um curso chamado Master of Music, no meu caso, Master of Music in Piano Performance, foi exatamente o curso que eu fiz, é o MM. Você tem mestrados também na área de musicologia e educação musical, e você tem os doutorados, que podem ser também mais voltados para a parte de performance ou mais voltados para a parte teórica, seja musicologia ou educação musical. No caso dos doutorados, você tem a sigla DMA, que é o DMA, que é o Doctor of Musical Arts, que, assim, guardadas as devidas proporções, seria uma espécie de doutorado profissional, que a gente ainda não tem no Brasil, né? Sim. E existe o PhD, que é o famoso PhD, que nada mais é do que um doutorado e não um pós-doutorado, como muita gente pensa, equivocadamente, que pode ser em musicologia, e aí dentro de musicologia com todos os seus braços, né, etnomusicologia, teoria musical, linguagem, estruturação musical, composição, ou então na parte de educação musical, que é muito comum. Você não faz um PhD em performance, você faz um DMA em performance. O curso que eu fiz é o MM, que é o Master of Music, e esse curso realmente ele não tem uma dissertação de mestrado, mas ele tem uma série de outras exigências para você conseguir colar o seu grau. Diferente do Brasil, normalmente no Brasil a pós-graduação tem disciplinas de seminários. A gente se reúne em espécie de grupos de trabalho, de pesquisadores com questões de pesquisa em comum, que trabalham com referenciais teóricos em comum. A gente compartilha ideias, discute, produz, constrói, participa de eventos, publica textos acadêmicos. Esse é o perfil que a gente está acostumado. Nos Estados Unidos eu tinha realmente disciplinas. Eu tive aulas avançadas de história da música, eram aulas de, especialmente, literatura da música sinfônica, literatura de ópera, literatura da música de câmara, que até quando eu voltei eu tentei adaptar um pouco como disciplinas optativas ali na FAMES, porque a experiência foi bem positiva. E a gente tinha também disciplinas da área de análise, formas, análise, estruturação musical, análise schenkeriana, esse tipo de disciplina. Então era conteúdo de fato. Além de música de câmara, piano, acompanhamento, as disciplinas mais práticas. E eu estava comentando com você outro dia, uma coisa que deixa muita gente aterrorizada nos Estados Unidos, são os exames de qualificação. Quando você vai formar no mestrado e também no doutorado, antes de defender a tese, que lá chama dissertação, lá é o contrário, a tese é no mestrado e a dissertação no doutorado, em regra. Mas é interessante, quando você vai fazer os exames de qualificação, você é assim, testado em todas as suas habilidades. Então, a minha banca tinha a minha professora de piano, um professor do eixo de análise musical e um professor do eixo de história da música, de musicologia. Então, eles faziam perguntas para você sobre virtualmente qualquer tema, sobre piano, interpretação pianística, literatura do piano, professor de musicologia sobre a parte de história e o professor de análise sobre a parte de análise. Então, é bem assim... É complexo, você precisa se preparar muito bem, porque não tem um script. Em tese, eles podem te perguntar qualquer coisa. A minha professora de piano estava inspirada nesse dia, por exemplo. Ela trouxe umas partituras em russo e queria que eu decifrasse, baseado no estilo, que compositor é esse. Então eu tinha que olhar a partitura e, por sorte, algumas das peças eu sabia, mas você, assim, por uma série de componentes, você tem que conseguir adivinhar. Então, assim, é interessante, porque exige do músico um grau de preparação bem elevado, além da performance também na formação teórica que embasa a performance que a gente faz. Então é um pouco diferente daqui, né? Então assim, é uma formação bastante ampla, né? Apesar de ter esse foco na preparação, né, do repertório, você aprendeu, estudou muita coisa de diversas áreas ali, né, que abrangem o estudo da música, não só o estudo do instrumento em si, né? E, inclusive, mesmo sem ter que produzir essa dissertação, que lá é a tese, né? Você teve que fazer muita pesquisa acadêmica, né? Teve que trabalhar bastante essa área. E foi a partir daí que você criou esse maior interesse pelo ramo da pesquisa, pelo lado da pesquisa acadêmica em si, ou você já tinha consigo essa questão?
Olha, eu acho que isso veio amadurecer melhor no doutorado, para ser bem sincero, mas o mestrado foi fundamental, não tenho dúvida disso. Te deu uma base muito boa nisso, né? Sim, em termos de infraestrutura, por exemplo, as universidades americanas são muito bem preparadas. Então, a biblioteca do Instituto de Artes que eu frequentava tinha sessões com manuscritos, tinha muitos livros sobre piano, sobre música em geral, toda a coleção de obras de referência tipo Grove à disposição. Eu podia alocar 20 livros por semestre e levar para casa e ficar o semestre inteiro com eles. Então, foi um período além de muito estudo de piano, mas também de muita leitura e reflexão. Então, acho que ali eu já estava formando algumas ideias, algumas concepções que eu trabalho até hoje. Antes disso, na UFES, como eu fiz a faculdade de Direito, eu tive disciplina de metodologia científica e fiz um TCC no formato tradicional. Eu fiz uma monografia, mas na área jurídica, não na área musical. Então, eu acho que eu tinha uma série assim, de conhecimentos esparsos que foram mais ou menos se aglutinar no doutorado. O doutorado me obrigou a fazer todas essas coisas convergirem e, pela experiência pessoal, teve que ser em pouquíssimo tempo, porque eu tive que fazer um doutorado um pouco rápido por conta da circunstância da aprovação no concurso, mas foi o período da minha vida em que eu acho que eu atuei mais nessa parte acadêmica em sentido estrito, porque eu não apenas lia a respeito, não apenas refletia, mas eu era obrigado a condensar tudo, a refletir criticamente a respeito e ter alguma produção a respeito. Então, foi realmente no doutorado, e para isso tive a contribuição de pessoas que estiveram muito próximas, sempre dialogando, contribuindo. Até queria mandar um abraço para um dos meus amigos que está aí, o Renato Borges. Conheçam o Amplificar, apoiem o Amplificar. É um site que reúne tudo que há de publicação em música no Brasil na mesma plataforma. Está crescendo bastante. O Renato era da minha turma de doutorado. Eu muito mais da performance e ele muito mais da pesquisa. Então a gente dialogava muito, conversava, e o legal da pós-graduação é isso, o diálogo entre pares, que provoca em você reflexões que eventualmente se tornam produções artísticas, científicas, acadêmicas. A gente cresce muito com essa convivência. Legal. A gente está sempre sendo estimulado a criar alguma coisa, né? Tanto no instrumento, quanto na pesquisa, ou unindo as duas coisas sempre, né? No nosso caso, assim, que a gente vem desse instrumentista, né? É bem legal unir essas duas coisas. Voltando um pouquinho lá no que você falou do mestrado, a gente estava conversando outro dia, você falou que para a preparação, né, do seu recital também, você fez de uma forma um pouco diferente, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre como foi esse processo para escolher as peças, como que você pensou esse recital aí no... Sim, essa história é muito interessante, porque até para você eu só contei parte delas. Tem muitas nuances, mas o que acontece? Você, além de fazer o recital propriamente dito, executar, você precisa apresentar notas de programa. Isso é exigido, era uma norma da universidade, isso era entregue para o seu comitê de avaliação e se somava lá a esses exames de qualificação oral. Então eu tive que fazer bastante pesquisa sobre os compositores que eu ia tocar e sobre as obras. Então eu produzi material, digamos que com natureza musicológica, falando um pouco sobre a vida e obra dos compositores que eu ia interpretar. Mas o que é interessante, sempre da perspectiva do intérprete, porque a gente está acostumado com a musicologia da perspectiva do historiador, ou da perspectiva do etnomusicólogo, por exemplo, quando se foca a vida e a obra do compositor. E às vezes a voz do intérprete fica relativamente obscurecida nesse processo. Então, quando eu tive que refletir sobre o que eu estava fazendo, eu tinha que pensar também o que eu queria fazer, o quanto eu, Fernando, estava envolvido com aquelas obras e o que eu tinha de meu para comunicar ali. Então, isso foi uma questão interessante que surgiu e que só hoje, olhando para trás, eu compreendo um pouco melhor o que eu fiz na época. Mas o que é interessante é que o recital, embora fossem 6 compositores diferentes, eu tentei mais ou menos criar uma unidade formal entre as coisas, dar uma coerência discursiva, retórica entre as obras. Eu pensei isso na época. E eu chamei o recital de 6 meditações do banco do piano. 6 Meditations on the Piano Bench. Como se fossem meditações do tipo reflexões, sermões.
falas a respeito de um assunto. Só que tem uma história por trás disso. É que a minha professora tinha saído de licença, ela foi morar na Itália por um período, ficou fora, e ela deixou uma substituta, e essa substituta era louca com meditação. Toda vez que ela ia dar aula, ela obrigava a gente, ela soava um sino com um gongo, e a gente, antes de tocar, tinha que ficar lá 3 minutos fazendo mindfulness. E não podia falar nada, não podia respirar, e eu tinha um colega chinês que não conseguia ficar 10 segundos quieto, não funcionava nunca, então tinha um quezinho de ironia ali naquela temática do recital, e isso não veio à tona tantas vezes, estou contando para você agora. Mas foi uma coisa muito séria, mas tinha um sarcasmo embutido, porque eu precisava, estava muito estressado no final do mestrado. Agora a gente ficou curioso para ver essas notas de programa, viu, Fernando? Eu fiquei super curioso para tentar pensar, entender o que você estava pensando, o que aconteceu aí nesse... Né? Porque é uma coisa de contexto, né? Não é só uma nota, é um contexto todo, né, que gerou essas notas. Então é interessante, bem interessante. Cada uma das obras que estava lá no recital, ela mais ou menos tinha uma relação com algum estado afetivo que eu vivi no mestrado. Uhum. E a última peça eu deixei L'Île Joyeuse, do Debussy, que é a Ilha Feliz. É uma peça que sempre me lembra o professor que faleceu essa semana, o professor Luiz Senise, que vai deixar uma lacuna irreparável no mundo do piano brasileiro. Mas ele sempre falava, no final, essa coda do Debussy tem uma explosão de alegria, um grande entusiasmo. Então, quando eu coloquei aquela peça no final, foi justamente pensando, eu queria algo que terminasse de maneira efusiva e alegre, mas bonita, pianisticamente interessante, para tentar celebrar esse momento da formatura, porque o mestrado é um momento difícil. Então, tem lá no meio do recital melancolia, preocupação, angústia, sentimentos os mais diversos, mas o final, a última página, é feliz. Então foi um roteiro, assim, foi quase como um roteiro de um filme, né? Sei lá, de uma série, né? Que você passou aí durante esse tempo nos Estados Unidos, né? Todos os momentos estavam ali representados, né? Naquele momento final, né? Para fechar com chave de ouro. Muito legal. Tipo isso, foi bem isso mesmo. Maravilha. Aí, depois dessa aventura toda nos Estados Unidos, você voltou, não pensou em estudar, continuar o estudo lá? Como é que foi? Eu pensei, mas o que acontece você tem bolsas limitadas, e aí na universidade onde eu estava, não tinha uma bolsa disponível para mim, para doutorado naquele momento. Então eu me planejei para continuar ali, a verdade é essa. Eu poderia até ter tentado mais audições em outros lugares. Cheguei a tentar na Carolina do Norte, porque tinha conhecido um professor lá, a gente tinha tido uma boa conexão, ele gostava bastante de mim. Fiz a prova, mas infelizmente não consegui a bolsa. Então, naquele momento, o mais viável foi realmente voltar para o Brasil. Eu cheguei a considerar continuar numa outra instituição, fazendo o Artist Diploma, que é um curso apenas de performance. Ele dura 1 ano, às vezes 2 anos, dependendo da situação, mas esse realmente é só de performance, ele não tem disciplinas teóricas, nada. Mas acabei retornando. E assim, hoje, olhando daqui para trás, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, porque ao lado de todas as questões de vida pessoal e de família, foi bom ter voltado, porque eu consegui ingressar na FAMES naquele momento, como professor, consegui fazer o doutorado na Unirio, e o timing foi perfeito para conseguir fazer o concurso para professor na UFJF. Porque outra coisa que quem estiver pensando em estudar fora tem que considerar é a questão da revalidação do diploma, que foi algo que me deu bastante dor de cabeça, consegui. Mas se eu tivesse feito o doutorado no exterior, eu não teria o diploma em tempo hábil para prestar o concurso. Então, foi importante. E outra questão é a desmistificação em relação ao estudo no exterior. Eu acho que é muito produtivo e aconselho a todo mundo que tiver oportunidade que o faça, mas é perfeitamente possível fazer uma excelente formação em música em nível de graduação e pós-graduação no Brasil. Isso eu também tenho convicção. Isso aí é muito importante você falar, né, porque a gente vê que as universidades brasileiras têm crescido bastante, né, nesses aspectos de pós-graduação, né, em todas as áreas, tanto instrumental quanto na área de pesquisa, né, todos os assuntos correlatos ali com a nossa prática musical. E é importante você falar isso. A questão cultural é diferente, né, como as pessoas
ao redor ali encaram, como aquela turma que você estava inserido nos Estados Unidos encara aquele estudo, e como algumas pessoas às vezes encaram isso aqui no Brasil. Mas a qualidade do ensino que é ofertado, né, como você falou, é a mesma, assim. Então, vai da experiência, né? Você quer ter uma experiência fora, não quer, às vezes para praticar um idioma, ou para ter contato com pessoas de outros lugares diversos, mas a qualidade do ensino aqui no Brasil a gente tem, né? Eu tenho a impressão de que existem algumas questões de infraestrutura no exterior que estão um pouco melhor adaptadas do que aqui. E eu não estou nem falando assim dos melhores pianos de cauda. Eu estou falando de você, por exemplo, poder entrar na escola a hora que você quiser e estudar até de madrugada. Coisa que você sabe que aqui é complicado, dependendo do contexto. Eu lembro quantas vezes eu ligava para minha mãe e falava, ontem eu voltei 3 horas da manhã da universidade. Ela ficava louca, porque pensava, padrão Brasil, segurança, Espírito Santo, devia pensar, está correndo risco de vida. Né? Mas lá era muito tranquilo, eu morava num lugar pequeno, então tinha essa facilidade. Então eu podia produzir muito mais, porque tinha internet de qualidade, tinha computador de qualidade na universidade, tinha uma livro, biblioteca, tinha piano. Né? Uma biblioteca enorme. Uma biblioteca excelente. Eu era apenas um bolsista de pós-graduação, mas eu trabalhava numa sala com piano Steinway de cauda. Então eu tinha esse piano por quantas horas eu quisesse em tese. Eu tinha que dividir a sala com outros bolsistas, mas essa estrutura eu tinha lá e eu não tenho no Brasil. E é algo que nós precisamos prospectar, né? Nós precisamos chegar nesse patamar. Então nesse ponto olhar para o exterior pode ser positivo, mas nunca olhar para o exterior diminuindo o que nós temos aqui. Porque quando eu cheguei na Unirio, por exemplo, eu encontrei um ambiente extremamente cosmopolita, com mentes fervilhantes e gente pensando música em nível talvez até mais avançado, em alguns aspectos, do que eu tinha visto no exterior. Então, o Renato está aí, a gente teve uma professora na Unirio, a Carol, ela sempre chamava isso de o complexo do vira-lata, que o capixaba tem muito em relação ao resto do Brasil e o brasileiro tem muito em relação ao exterior. A gente tem que aprender a valorizar o que nós temos. Isso. Não é um nacionalismo de per si, mas é um saber valorizar, saber dar realmente crédito àquilo que nós temos e construímos aqui na nossa terra, no nosso contexto. Maravilha. Você já falou aí, citou do seu doutorado na Unirio, né? Você veio de volta para o Espírito Santo, começou a trabalhar na faculdade como professor de piano e logo dando outras disciplinas, né, de história, etc. E logo você ingressou aí no doutorado, né? Como é que foi? Vamos falar um pouquinho aí dessa parte da pesquisa, né? Como foi seu ingresso no doutorado na Unirio e sobre o que você trabalhou lá? Você entrou com o projeto, continuou com ele? Como foi o desenvolvimento desse projeto? Bacana. Quando eu voltei do mestrado, eu queria retornar para os Estados Unidos para fazer um DMA em Piano Performance. Essa era a minha cabeça no momento. Eu voltei porque não tinha bolsa no momento, mas eu falei, eu aplico de novo, faço nova prova e volto. Mas aí eu consegui o trabalho na FAMES, e eu não cheguei a ser professor de piano na FAMES, eu fui pianista acompanhador. E quem trabalha na FAMES tem que ser pau para toda a obra, assim. Eu dei aula de história da música, dei aula de teoria musical no CFM, dei aula de canto coral, dei aula de análise, dei aula de escrita acadêmica musical, literatura da ópera, literatura da música sinfônica, literatura de campo. A gente fazia de tudo na FAMES, você sabe disso. Fora organizar a Semana da Pesquisa Científica, sob sua presidência e tantas outras coisas. Nesse meio tempo, apareceu o processo seletivo na Unirio. E aí eu tenho um grande amigo, que é seu amigo também, o professor Marcelo Rauta, que é um grande compositor capixaba. Ele comentou comigo o que queria fazer e ele estava pensando em fazer na linha de educação musical, que a professora Ermelinda Paz tinha disponibilizado vagas. E já há um tempo eu pensava em fazer alguma coisa mais voltada para o ensino de piano e não tanto para a performance de piano, porque para mim, embora sejam coisas ligeiramente diferentes, tudo converge para o mesmo ponto. Eu nunca tive dificuldade em lidar com as duas coisas. Então, eu vi o edital, achei interessante. Eu já conhecia alguns trabalhos da professora Ermelinda, então eu estruturei um projeto de pesquisa que congregava o ensino de piano com uma obra dela, uma obra bastante consagrada, que são as 500 Canções Brasileiras. Qual que era a proposta? As 500 Canções Brasileiras são utilizadas em muitos espaços para ensino de percepção musical. Ela é uma grande coletânea de canções da tradição oral, canções folclóricas, muito bem organizadas, com várias fórmulas de compasso, em várias tonalidades, inclusive abordando o modalismo, que é um tema que ainda é um pouco grego para muita gente, né?
Então, é uma obra interessante, que eu sempre achei interessante para o ensino de percepção musical. Qual foi a minha ideia? Eu gostaria de produzir arranjos didáticos baseados nessas 500 canções e, assim, utilizar esse material que já existia no ensino da percepção musical no contexto do ensino de piano. Eu chamo de piano complementar na tese, só que não é o piano complementar apenas o EPG, o ensino de piano em grupo, porque nem é tanto a minha prática, não é o que eu mais fiz, embora eu tenha muito interesse também por essa temática. Mas eu estava pensando em qualquer pessoa que estuda piano, mas que não tem o piano como seu instrumento principal. Então, de repente, você, no seu bacharelado em clarinete, que cursa instrumento complementar, quer ter aula de piano. Ou, de repente, você que faz licenciatura em música e tem a disciplina de teclado, teclado em grupo, harmonia de teclado, piano suplementar, piano complementar. Nome tem para todo gosto. Sim. Tem várias nomenclaturas no Brasil. Então, eu pensei, um pouco aquela ideia do professor que se relaciona com o contexto real de ensino, absorve desse contexto as reais necessidades de ensino e aprendizagem e devolve para esse contexto um material que seja coerente com as necessidades daquele grupo. Portanto, eu decidi fazer uma pesquisação, um tipo de metodologia em que eu precisava interagir diretamente com o meu objeto, os meus sujeitos pesquisados, aprender deles para poder ensinar alguma coisa para eles. E aí esse projeto eu gostaria de tê-lo desenvolvido com muito mais tempo, mas aí por conta dessa aprovação no concurso ele acabou ficando um pouco compacto, mas eu fiz com a professora Rosângela no curso de licenciatura em música da FAMS, nas disciplinas de instrumento harmônico, que lá é teclado, que ela ensinava teclado. Então a gente fez um experimento de produzir pequenos arranjos condizentes com o nível e com as necessidades daqueles alunos. E usando canções folclóricas, porque além de ser o trabalho da minha orientadora, a professora Ermelinda Paz, são canções livres de direitos autorais, que não geram óbice nenhum, você pode arranjar à vontade, utilizar à vontade, então foi uma experiência bem interessante, que eu uso até hoje na UFJF, e conheci, depois do doutorado, um professor americano que faz isso também. Ele dá aulas particulares de piano e, baseado nas necessidades dos alunos, ele produz arranjos didáticos para esses alunos. Eu sempre fui um pouco implicante com a ideia de usar métodos prontos. Meu piano é divertido 1, meu piano é divertido 2, meu piano é divertido 3, como se todo aluno do mundo tivesse as mesmas necessidades. Eu sempre achei interessante o professor ser capaz de modular essas necessidades baseado no contexto real de ensino-aprendizagem. Não é simples, nem sempre é possível, mas é algo que sempre me interessou. E a minha tese ela tem uma digressão. Era para ser uma pequena digressão, mas que acabou virando quase que uma outra tese. Até do ponto de vista estrutural, ela faz algo que não se deve fazer. Um subtema dela vira quase que uma monografia. Eu resolvi pesquisar peças didáticas de compositores brasileiros pouco exploradas. Só que eu achei tanta coisa que eu fui me perdendo, que eu fui encontrando mais compositores, mais peças, mais compositores, mais peças, eu não conseguia parar. Então a metodologia nessa parte foi, pegava a partitura, olhava a partitura, tentava entender o que isso aqui tem de interessante para o meu aluno de piano, a qual nível isso se aplica, o que eu posso ensinar nessa peça, o que meu aluno pode aprender nessa peça. E acabei fazendo isso com muitos compositores e hoje, na época, o Instituto Piano Brasileiro era ainda algo que estava começando e o projeto Piano Pérolas, da professora Carla Reis, ainda não era tão grande como é hoje. Então, eu acho que foi uma iniciativa um pouco parecida com essas duas iniciativas, porém em formato textual. Eles estão mais nas mídias sociais, no formato audiovisual, multimídia, mas eu percebo que a gente tem essa preocupação em comum, resgatar repertório esquecido de compositores brasileiros, mas com valor pedagógico. Ah, sim, isso é muito relevante, né? Partindo do pressuposto que nem todos nós que atuamos como professores de instrumento temos competência, estou falando por mim, de elaborar arranjos, né? E no seu caso você tem essa bagagem, né? Você consegue pegar as peças e elaborar um arranjo conforme a necessidade do seu aluno, né? E isso é muito importante, o professor estar sempre aprendendo a dar aula, que você não sai ali, você não tem um método para dar aula e sai a aplicar e replica esse método com todos os alunos. Todos os alunos são diferentes, né? Cada aluno é um universo, então você tem que aprender a adaptar, né, a sua forma de ensino para a forma
na qual o aluno recebe aquele ensino. E você vai conseguir melhores resultados. No seu caso, você tem essa facilidade de fazer os arranjos, né, e adaptar. Com certeza você pegou a mesma peça e já fez diversos arranjos diferentes, dependendo da capacidade ali técnica, né, do aluno. Isso, às vezes acontece. Eu gosto de fazer, especialmente para as turmas coletivas, na UFJF. Então eu vejo quantos alunos tem, quantos teclados temos funcionando com fontes, porque essa é a realidade da Universidade Brasileira, e aí eu escrevo, para cada turma eu faço, com canções folclóricas simples, e a gente ensaia na aula, como se fosse uma orquestra de teclados, um conjunto. Às vezes eu faço arranjos em que cada aluno toca um timbre diferente. Um amigo meu faz bastante isso também, o Daniel Lemos Cerqueira. O Daniel fez na época que o Roberto Gomes Bolanhos morreu, ele fez com a trilha sonora do Chaves, para os alunos. Então, quer dizer, consegue trazer uma coisa mais lúdica para a aula. Os conteúdos estão presentes, mas o conteúdo não precisa ser, ao meu ver, o livro do Bastien, não precisa ser o meu piano é divertido, a dose do dia, necessariamente. Mas desde que o professor de piano tenha clareza sobre quais conteúdos ele quer trabalhar, ele tem uma riqueza de materiais que ele pode aplicar, inclusive ele pode criar materiais. Essa é talvez a proposta do arranjo didático seja interessante nesse sentido. É trabalhoso, mas é possível. Não precisa ser toda a aula, mas talvez todo semestre. Alguns arranjos que a turma sente que foram produzidos naquele contexto, para aquele grupo, com aquelas finalidades, acho que funciona muito bem. E de repente, isso, né, que você falou como é uma coisa que dá algum trabalho e que às vezes o professor não tem tanta facilidade para isso, mas ele mesclar isso, né, pegar esses métodos que você conseguiu pesquisar e outros que já estão bastante difundidos e mesclar, né, com um arranjo ali de uma peça que é da realidade do aluno, que é, né, um desenho que o aluno gosta, ou algum programa que o aluno gosta, alguma música que o aluno... E conseguir colocar isso ali dentro do processo, né? Isso torna o processo mais agradável, mais leve, né? E o aluno vai sentir sempre interesse em continuar estudando, continuar praticando, né? Sim, porque o aluno que você recebe que quer fazer clarineta como instrumento complementar, ele não tem as mesmas finalidades do seu aluno do bacharelado em clarineta. Então é preciso ser capaz de modular, inclusive esse repertório, até para adequar isso às necessidades reais daqueles alunos. Eu tenho aqui, por exemplo, estou vendo que está ali na live uma aluna que se dedica muito a esse repertório pedagógico. É um nicho de atuação do professor de piano, e é um nicho riquíssimo e que tem muito campo de desenvolvimento, então a gente não deve forçar o mesmo tipo de curricularização em todo aluno. A gente tem possibilidades que a gente pode explorar. No piano, então, são muitas no piano. Sim, o piano tem essa questão do piano ser um instrumento autossuficiente, né? Ele canta e acompanha ao mesmo tempo. Pois é, ele reduz a orquestra, né? Que é outra coisa que eu tenho trabalhado bastante recentemente. E outra, o piano tem uma literatura enorme, é uma frase comum, um jargão dos pianistas, eu precisaria de uma vida para viver e outra para estudar piano, porque além de ser uma literatura original enorme, o piano importa a literatura dos instrumentos de teclado que o precedem, e o piano pega reduções de orquestra, arranjos, todas as reduções de obras para grupos maiores, existem versões para o piano, arranjos para o piano, então é literalmente um repertório infindável, ninguém consegue dar conta de tudo ele, impossível. Sim, e dá sempre para ficar criando, sempre dá para criar mais, né? E o seu trabalho lá na Universidade de Juiz de Fora, a universidade já tinha um professor de piano antes, tem uma quantidade de alunos, né, no seu curso lá. Você é o único professor de piano da universidade, né? Atualmente. Isso, eu sou o único professor de piano da universidade. A gente tem outros professores que tocam piano, que são pianistas. A UFJF tem um curso de cravo, que é um privilégio, são poucas as instituições que têm formação superior em cravo. Mas sim, o curso, inclusive, ele é fruto do trabalho do antigo professor de piano, que é o pianista André Pires, já aposentado. Ele trabalhou arduamente para conseguir implementar o curso de bacharelado em música, e aí anos depois, na gestão do nosso amigo Eliezer, como chefe de departamento, começou o curso de licenciatura em música, que formou sua primeira turma no ano passado, e eu tive o privilégio de ser o coordenador de curso durante a formatura da primeira turma. Agora nós temos outras turmas se encaminhando para formar. Então eu sou o único professor de piano da universidade, com exceção do violão.
Todos os outros professores nós temos apenas um por instrumento. O nosso departamento ele não é pequeno, mas eles são 14 professores no total. Às vezes os departamentos são menores, porém existem vários departamentos, em instituições como o FMG, Unirio, o FRJ, mas lá ao todo nós somos 14. Eu trabalho com as disciplinas de piano, no bacharelado e na licenciatura, eu dou aula de piano na extensão, eu coordeno as oficinas de música do FJF, que são um programa de extensão, também formação musical em nível pré-universitário. Eu estou como coordenador da licenciatura, e tem mais outras atribuições administrativas que vão chegando, mas tem bastante trabalho. Sim, sim. E na licenciatura eu também dou aula de didática do instrumento e de teclado para a licenciatura. Legal. E o bacharelado em piano, como é que é a procura? Tem muitos alunos? Formam-se muitos alunos lá? Curiosamente, nesse momento, não. Nesse momento, temos 2 alunos de bacharelado, a maior parte dos alunos está na licenciatura e tem um volume grande de alunos na extensão também. Porque Juiz de Fora tem a licenciatura com habilitação em instrumento. Então, muitos alunos, até pensando em termos de mercado de trabalho, optam pela formação de licenciado com habilitação em instrumento. Então, hoje eu tenho praticamente o triplo de alunos de piano na licenciatura em relação ao bacharelado. Em outros tempos, houve mais alunos de bacharelado, mas desde que eu comecei a trabalhar lá, a licenciatura tem sido o carro-chefe. Maravilha. Na UFMT, eu comecei, né, eu, mais alguns professores somos recém-ingressos, né, entramos recentemente na UFMT, no final de 2019, e logo depois entrou a pandemia e tudo mais, e uma diferença é que em Minas Gerais, a gente não tem somente a Universidade Federal de Juiz de Fora, não tem só o FJF com curso de música. Você tem várias, eu não sei o número de universidades federais, né? Tem o FMG, tem a Universidade de Ouro Preto, tem várias outras que tem curso de música. Uberlândia tem curso de música. Uberlândia. Né? E aí você tem a UENG, né? A UENG, que é estadual, né? Tem também curso de música, licenciatura com habilitação de instrumento, bacharelado. E a UFMT, o estado é enorme, né? Mato Grosso é um estado enorme, e a UFMT, ela é a única universidade, o único curso de música da UFMT é esse curso que a gente tem em Cuiabá, né? E é um curso relativamente novo, né? E também as professoras de piano, aí, a Bibiana e a professora Luciana, que acabou de entrar também, entrou essa semana, né? Tem um desafio muito grande que é a formação de pianistas, né? Apesar de a gente ter professores que tocam muito bem piano, mas professor de piano mesmo, tem a Bibiana, é a primeira, e a Luciana entrou, está até aí, a professora Luciana Ramon, acabou de entrar também, então elas têm um grande trabalho, né, de formar pianistas no estado de Mato Grosso, né? E essa dá para tirar aí como exemplo, né, pegar algumas coisas que são bem sucedidas, como o seu trabalho lá em Juiz de Fora, e estabelecer uma parceria, né, quem sabe te levar também lá para Mato Grosso para poder participar de algumas atividades com a gente, né, para incentivar justamente essa formação de pianistas. E a gente tem um desafio muito grande, mas estamos aí para conseguir superar, né? Com certeza. Professora Luciana, os meus alunos que tocam os prelúdios e interlúdios do Villani Cortes ouvem bastante as gravações dela no YouTube. Eu a conheço pela internet, não a conheço pessoalmente ainda. E, aliás, o Villani é muito próximo a você, né? É um juiz forano muito querido e que completou 90 anos recentemente. Eu queria falar dessa importância do que você disse em relação à presença de um curso de música num estado tão grande como o Mato Grosso, numa região que não é naturalmente cheia de atividades musicais. É muito importante porque quando a universidade chega e implementa o curso, a tendência é que essas atividades comecem a acontecer ao redor. Então, esse fenômeno de levar a formação musical para outros espaços fora do eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, é muito importante do ponto de vista da democratização ou acesso à cultura. E Juiz de Fora, nesse ponto, tem um problema, porque também está rodeado muito proximamente pela Unirio, pelo FRJ, Conservatório Brasileiro de Música, o FMG, o UENG, Unicamp, São Paulo, USP, Unesp, tudo está muito próximo a Juiz de Fora. Então, às vezes, é difícil também fomentar essas atividades culturais ali, mas esse tem sido nosso trabalho e a gente espera ainda progredir bastante ali na instituição. Isso que você falou é importante e
a gente tem encarado com muita seriedade, né, em Mato Grosso, na FMT. É um trabalho muito grande que a gente tem, e isso é muito bom, sabe? Saber que o que você está fazendo é bastante relevante para o Estado, que o curso de clarinete, por exemplo, a gente vai formar a primeira aluna agora, esse ano, né, no bacharelado em clarinete. Então é um curso muito recente também, e a gente vê vários outros alunos começando agora, mas a gente vislumbra o futuro, né? Vislumbra formar vários alunos, formar uma classe, né, de clarinetistas, classe de pianistas, para poder cada vez crescer mais e estar mais visível, né, para a sociedade mato-grossense, e não ter necessidade de sair para muito longe, né, para poder conseguir fazer esses estudos. A gente está chegando próximo ao final, aqui a gente tem mais 3 minutinhos. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode ficar à vontade aí. A gente está tendo muita participação aqui. A professora Luciana, a Bibiana, que você conhece também, Braganholo, a professora Rita, né? Além do Renato, vários ex-alunos nossos da FAMES também participaram aqui um pouco. Wesley da trompa, César, Augusto do clarinetista, Mariá, que você conhece tanto, foi minha aluna de clarineta na extensão, né? Todo mundo participando aqui, parabenizando, no geral, né, pelo seu trabalho, que vendo você falar esse tanto e lendo um currículo tão grande, a gente pensa, esse cara deve ter uns 70 anos, né? Mas não ainda. Mas quando a gente vê que o rapaz desse não tem nem 30 anos, a gente fica boca aberta, realmente com a... Não, eu tenho, já passei dos 30, Eduardo, já foi. Já foi. Você tem 30, 31 anos agora? Não sei. 31, 31. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer, né, a sua participação. Foi realmente muito brilhante, muito bom, muito enriquecedor para a gente, né? E a gente espera contar com a sua presença. Eu já te fiz o convite, né, para a gente fazer um recital, reproduzir os nossos recitais. A professora Raquel também do cello está aí, de Juiz de Fora. Reproduzir o nosso recital do trio, né, lá em Cuiabá. E assim que, se Deus quiser, essa pandemia passar e as coisas voltarem aos eixos, a gente espera contar com a sua presença em Cuiabá, ok? Muito obrigado pelo convite, foi um prazer, estamos sempre à disposição, eu e todo o pessoal do FJF, para ajudar sempre no que for possível. Muito obrigado, pessoal. Com certeza a gente vai abrir mais as portas aí para essa parceria, e é isso, Fernando. Muito obrigado. Obrigado a todos que participaram aí com a gente dessa noite, desse bate-papo. E a próxima vez, se Deus quiser, vai ser ao vivo, né, para a gente poder apertar as mãos e dar um abraço, tá bom? Boa noite. Se Deus quiser. Um abraço, Eduardo. Um abraço para todo mundo, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Abraço para todos. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.